Vai! Então, meu nome é Giovana, também sou conhecida como Turanja. Tenho 24 anos, moro em Osasco, São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Eu sou artista visual, modelo fora do padrão, poetisa e estudante de moda. E também sou criadora de conteúdo. Eu sou portadora de lúpus, é uma doença imunológica, onde as células de defesa do corpo são danificadas e atacam as células saudáveis. As marcas do meu corpo, elas foram por conta de efeito colateral da medicação de tratamento do lúpus. A medicação, o corticoide, acabou resultando em estrias e inchaço, que acabou deixando um excesso de pele. E hoje eu uso o Instagram pra estar falando sobre a minha vivência sendo portadora de lúpus, como eu lido com a minha autoestima, como foi a minha jornada de aceitação pelo que aconteceu, tanto pela doença quanto o que aconteceu com o meu corpo. O meu primeiro diagnóstico do lúpus aconteceu quando eu tinha 12 anos. Então, eu ainda era uma criança e era muito novo. Ninguém na minha família sabia o que era lúpus, porque não é uma doença tão popular. E por eu ainda estar saindo da infância para a pré-adolescência, teve um impacto muito grande no meu corpo, que foram o efeito colateral da medicação, que resultou em estrias e inchaço. E como eu era muito nova, eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo comigo. Eu me via como uma pessoa normal, uma aberração até, porque o que tinha acontecido, tanto da doença quanto do corpo, que é o que mais impactou foi o corpo, eu não via como normal, porque não era um corpo que todo mundo tinha, tipo, pra mim era só eu que tinha aquele tipo de corpo. Então eu passei um bom tempo da minha adolescência usando roupas pesadas, roupas longas, pra não mostrar nenhuma parte da minha pele que não parecesse normal, nenhuma parte da minha pele que tivesse alguma cicatriz, estria, porque eu não queria ter que falar que, nossa, eu tenho lúpus e tal, porque a partir do momento que a gente fala que tem uma doença, as pessoas já olham pra gente com um olhar de pena, né? Como se a gente estivesse em estado terminal, morrendo, sendo que não é bem assim. Então eu fazia o máximo pra tentar me camuflar no meio das outras pessoas, pra parecer o mais normal possível. Porque senão elas saberiam que eu não faço parte daquilo e me questionariam de tipo o que aconteceu comigo e eu ter que contar toda a minha história. É tudo muito cansativo. Eu fiquei um bom tempo estudando em casa. Na época, no primeiro ano, eu ficava só de casa pro hospital. E no outro ano, em que eu tive uma melhora, que eu tive que voltar pra escola, acho que foi um dos períodos mais difíceis, porque meu corpo ainda estava inchado, eu ainda parecia outra pessoa de antes. E eu tinha muito medo dos comentários, das piadas, porque eu já sofria um bullying por ser mulher negra e porque eu era considerada gorda. Até mesmo porque eu tinha uma cicatriz no nariz, eu era zoada por isso. Então eu fiquei, caramba, e agora? Que eu tenho lúpus e o meu corpo tá inchado e cheio de esteias. Então
Foi um momento muito assustador. E nessa época, eu era muito influenciada pela religião dos meus pais. Eu cresci numa religião, né? Então, eu não tive uma escolha. Eu só fui inserida dentro dessa religião para seguir ela como certa. E ela teve como que eu posso falar? Ela teve uma interferência muito importante, muito grande nesse período de me aceitar com lupus. Porque o que eu aprendi, eu era uma criança, então tipo, eu via muitas coisas de adultos do que eu deveria fazer ou não em relação a isso. Então eu via muito que eu não deveria aceitar a doença, eu não deveria aceitar o que aconteceu comigo, era uma forma de tipo, você não aceitar é uma forma de você expulsar aquilo do seu corpo para que você não tenha mais aquilo. Então eu não conseguia aceitar que eu tinha lupus e o que aconteceu com o meu corpo. Então isso eu acho que foi um dos pontos maiores do porquê eu não conseguia aceitar toda aquela dor, todo aquele trajeto. Com o tempo fui crescendo e além da religião teve a escola, que teve um impacto muito grande também, porque enquanto as minhas amigas estavam crescendo, o corpo desenvolvendo, namorando, eu tava lidando com uma doença. E era uma coisa muito visível, por causa que a minha aparência estava diferente. Eu nem ousava pensar em namorar com alguém, porque eu era doente, eu tinha um corpo feio, não era uma pessoa normal. Depois do ensino médio, eu passei muito tempo em casa. Eu tive uma crise do lúpus também, então ficava com dor e não conseguia levantar da cama. E foi o momento que eu comecei a conhecer pessoas pela internet. E as amizades que eu fiz me ajudaram a ver que eu podia encontrar pessoas que pudessem gostar de mim pelo que eu era e não pela minha casca, sabe? Isso também me ajudou a ver que eu poderia ter um relacionamento futuramente também, que pessoas poderiam gostar de mim, mesmo eu tendo lupus, mesmo eu tendo as minhas marcas, mesmo tendo o meu corpo dessa forma. E ter essas pessoas que me aceitavam do jeito que eu era me ajudou a me ver também, sabe, de outra forma. Eu comecei a me questionar de como que eu queria viver, porque infelizmente aquele sonho, aquele conto de fadas que me ensinaram de que era só não aceitar, que tudo ia voltar ao normal, não iria acontecer. E eu teria que lidar com aquilo, eu teria que aceitar que eu tenho lupus, eu vou ter que viver o resto da minha vida com lupus. E o meu corpo era daquela forma e não vai mudar. E aí, como eu usava muitas roupas pesadas, eu comecei, parei de usar tanta calça, comecei a usar saia só que com meia calça, uma blusa com uma manga mais curta. Depois eu fui parando de usar meia calça e sempre foi um processo muito difícil porque eu ficava muito focada no que os outros iam achar e nos olhares deles. Tudo é um processo, né? Hoje em dia eu não ligo pro que falam de mim, porque eu não presto atenção mais. Então, se alguém falou do meu corpo, eu simplesmente não ouço porque eu tô focada em outra coisa. Não é que nem antes que eu só tava focada na opinião daquela pessoa. Mas como autoestima é uma coisa bem variante, ainda tem dias que eu fico caramba, as pessoas vão ficar olhando para as minhas marcas. Mas são dias melhores do que antes. São só momentos passageiros. Uma forma de eu lidar com o que aconteceu com o meu corpo, uma forma de falar, olha, eu sou assim e eu estou aqui, vocês vão ter que lidar com isso. Vão ter que me aceitar da forma que eu sou, sabe? A primeira coisa que eu fiz foi postar uma foto minha na internet, falando, olha... E para pessoas estranhas, que nem me conheciam. Mas, mesmo assim, foi muito importante. Eu lembro que postei num grupo, que era famoso na época, e eu contei que eu tinha lupus, que eu contei o que aconteceu com as minhas marcas.
em relação a como as minhas marcas surgiram. Postei foto mostrando elas e eu tive uma resposta totalmente positiva de várias pessoas, de que pessoas que tinham marcas parecidas com as minhas, pessoas que também tinham que conviver com uma doença. E meio que ter feito aquilo me deu tipo um propósito, sabe? Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu sempre soube que tudo que aconteceu comigo tinha sido por um motivo, mas eu ainda não conseguia lidar com aquilo. Então, saber que outras pessoas estavam passando por aquilo e só aquele ato tinha ajudado elas, meio que me impulsionou a tipo, eu tenho que lidar melhor com o que aconteceu comigo para poder ajudar outras pessoas a lidarem também. Tanto que demorou um bom tempo até eu ver que eu tinha uma deficiência, que é considerada uma deficiência invisível, porque nem todos consideram uma deficiência, mas pra mim e tá tudo bem, sabe? Ter uma deficiência, lidar com isso. Existem vários tipos de deficientes. Eu desconstruí essa imagem de que deficientes são pessoas que têm uma vida infeliz, que estão num estado vegetativo, que não podem viver o que querem. Porque eu me vi como uma, sabe? Eu conheci outras pessoas também. E eu também tive que lidar sobre como a sociedade lida com lúpus, não só com lúpus, com outras doenças crônicas que afetam o nosso corpo e que fazem a gente não ter uma vida totalmente normal aos olhos da sociedade. Não sou vista como normal, como uma pessoa saudável, mas eu também não sou vista como deficiente, porque eu não estou numa cadeira de rodas, não tenho nada muito aparente. Então eu tô meio que no meio disso tudo. Eu tenho essa crise do que eu sou. Porque eu faço parte do movimento Corpo Livre, mas o meu corpo é visto como algo diferente, como uma raridade, algo que não é tipo geral, sabe? Não é o comum, não é a maioria. Até porque pessoas como eu se escondem, como eu me escondia, porque eu não via pessoas como eu, então eu só me escondia e fingia que nada estava acontecendo. Por isso que, tipo, eu tento ser uma referência para pessoas como eu. Que, tipo, você pode ter uma vida normal e mostrar que é normal sem que... Quer dizer... ter uma vida normal, mesmo com as nossas limitações. A gente quer ter uma vida normal, a gente tem um sonho, a gente quer trabalhar, a gente quer estudar. E a gente pode fazer isso, mesmo que a sociedade não saiba lidar com isso. E é muito difícil ter que ficar sempre se provando pros outros. Tem que provar que conseguimos uma forma de ter uma renda, mesmo não seguindo um trabalho tradicional. Tem que provar que a gente consegue estudar, mesmo se a gente não conseguir entrar numa faculdade ou seguir a rotina da escola. A gente sempre tem que ficar adaptando, mesmo que a sociedade não permita isso. A gente faz por nós mesmos, porque a gente quer viver aquilo, a gente quer ter um trabalho, a gente quer ter um estudo, a gente quer realizar os nossos sonhos também. A gente quer viver, não é porque eu tenho uma doença ou uma deficiência que eu tenho que ficar só em casa, descansando, deitada o tempo todo sem fazer nada, enquanto o mundo lá fora tá passando. Eu acho que é isso.